E nós acreditamos muito nos dons do Espírito, acreditamos demais, porém, a Bíblia nos diz que o Espírito, ele age conforme a sua vontade. Que isso, pastor? Isso não quer dizer que eu tenho o dom de cura, que eu vou sair curando todo mundo. A manifestação do Espírito, ela depende do que o Espírito deseja fazer. Jesus chegou no poço de Betesda, tinha um monte de doente, ele só curou um. Porque o Espírito queria que ele curasse apenas um. Então, uma igreja que ela é voltada apenas pelos manifestação dos dons do Espírito, ela é poderosa, porém ela precisa estar debaixo daquilo que o Espírito quer fazer. Isso é maravilhoso. Mas quando você vai para a palavra de Deus, presta atenção, porque então, pastor, como é que você disse que hoje Deus vai fazer? Você não sabe se o Espírito vai querer fazer? Sim, eu sei. Como é que eu sei? Eu sei porque a palavra de Deus diz assim: aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação da palavra. Essa palavra no original, ela é assim: quis Deus salvar. E essa palavra salvar, o original dela é sozo. E sozo significa salvar, curar e libertar. Então, quando a palavra de Deus é pregada, a palavra de Cristo é pregada, quando você ouve essa palavra, Deus está te curando, salvando e libertando. E nós temos experimentado isso no nosso meio, muitas curas, muitos milagres de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Deus vai usar os dons? Vai. Deus vai usar? Sim. Mas a forma como Deus escolheu, preferencialmente, para te curar, para te salvar e para te libertar, é pelo ouvir da palavra de Cristo. Por isso que eu tenho certeza que hoje Deus vai fazer uma grande obra. A palavra de Deus disse que o nosso coração é como uma terra que foi semeada. A semente caiu no meio do caminho, outras caíram entre os espinhos, outro caiu em terra boa, outros caíram entre as pedras. Então o seu coração precisa ser terra boa para receber. E hoje o Espírito Santo nos ministrou, esse domingo e o outro, nós vamos falar sobre ansiedade. Tem coisas que é muito difícil pregar. Eu já fui tão ansioso na minha vida. Quando a gente ia fazer encontro com Deus, eu ficava com tanta ansiedade que uma semana antes meus dedos começavam a porcar tudinho. Lembra, Edu? Meus dedos porcavam tudo de ansiedade. Quem não é ansioso? Uma pesquisa nos Estados Unidos sobre pecados americanos que eles fizeram, eles percebiam quais os pecados que eles mais pecavam frequentemente. Não foi pornografia, não foi drogas, não foi glutonaria, não foi ganância. Surpreendentemente, o que deu em primeiro lugar foi ansiedade. Todos nós, num certo nível, nós temos de ansiedade. Todos nós passamos por estresse e ansiedade em nossas vidas. No entanto, quando isso ultrapassa a linha da preocupação, se torna pecado. E o diabo entra nisso. Existe uma linha até onde nós podemos ir. Mas pastor, o que é ansiedade? Ansiedade é angústia em relação às incertezas futuras. Toda angústia que você sente em relação das incertezas que você tem para passar no futuro, ela é caracterizada por agitação. A pessoa fica agitada, uma inquietação mental, principalmente relacionado àquilo que pode acontecer no futuro, seja próximo ou distante. E creia, real ou imaginário.
Tem pessoas sofrendo de ansiedade de coisas do futuro, de coisas imaginárias, que ele nem sabe se vai acontecer. E o que causa essa ansiedade? A gente está falando isso bem a grosso modo, para a gente poder entrar na palavra de Deus. O que causa essa ansiedade? Ela é causada por ameaças reais e ameaças imaginárias, sabe, ao nosso bem-estar, da qual nós nos sentimos, diante dessas ameaças, nos sentimos vulneráveis, desprotegidos. E é uma grande variedade de ameaças que cada um passa. Uns passam por uma rejeição social, outros passam por violência física, outros passam por doenças, recebem um diagnóstico, essas coisas vão minando. Outros passam por variedades grandes de ameaça, como pobreza ou morte. E geralmente essas ameaças, elas têm 3 elementos principais. O primeiro é a insegurança, a percepção que algo ruim vai acontecer. E a pessoa começa a ficar insegura, e ela começa a ficar completamente desesperada, achando que algo ruim vai acontecer. Outras pessoas é o desespero. Diante de uma situação, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu consiga fazer, e esse desespero então toma a mente dela. E existe também o isolamento. Eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. E quando esses três elementos se alinham, quando a insegurança, o desamparo, o isolamento, eles se alinham, acontece a insegurança, acontece a ansiedade. É aí que trabalha, é aí que o inimigo trabalha. Insegurança, isolamento, desamparo. Mas qual é a verdade sobre a insegurança? Qual é a verdade sobre o desamparo e o isolamento em relação a nós cristãos? Embora o cristão possa se sentir inseguro, a verdade é que nós estamos muito seguros em Cristo Jesus. Tem promessa do Senhor para nós. Tem alicerce seguro para nós. Apesar da gente viver nesse mundo conturbado, apesar da gente viver diante de tanta situação, a palavra de Deus nos convida a viver um sobrenatural, a viver, sabe, algo que o mundo não entende. Como vivemos nesse mundo e não sermos atingidos pelas coisas desse mundo? Como vivemos, passarmos por essas crises? O que a Bíblia tem para a gente? Sabe, querido, tem promessas de Deus para nós. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Existe um trono de bênção, existe um trono de graça, existe, sabe, um favor imerecido de Deus para as nossas vidas, que nós podemos entrar confiadamente. Tudo o que precisamos entender é que existe um Pai que cuida da gente. Sabe, quando Jesus veio aqui na terra, uma das coisas que mais escandalizaram o povo dele foi isso, porque eles conheciam o Jeová Jiré, eles conheciam o Jeová Shalom,
O Jeová tem que dar o Jeová quer a nossa guerra, o Jeová quer a nossa bandeira, o Jeová quer o olho por olho, o dente por dente. Eles conheciam o Jeová fogo, o Jeová, o Deus. Aí Jesus vem revelar o Abba Pai. Quando ele falou assim, Paizinho amado, os judeus se horrorizaram. A maior revelação do Novo Testamento é que Deus é o nosso Pai. Jesus fez questão de trazer isso para a gente. E a Bíblia diz que nós podemos chegar confiadamente a esse trono. A gente pode chegar confiadamente a esse local, por quê? Porque Ele é nosso Pai. Queridos, a maioria que está aqui são pais. Você nunca vai botar coisa ruim para o seu filho. Você nunca vai dizer para o seu filho assim, você bagunçou, então você vai ficar doente agora para você aprender. O menino pode ter feito a bagunça que fosse, você chegar em casa e estiver gripado, você vai para o pronto-socorro. Você não vai de madrugada para o pronto-socorro para você. Você fica enrolando. Você pega o carro e leva seu filho. Porque você é pai. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, você não precisa de uma igreja para mudar a sua vida, irmão. Você não precisa fazer parte disso aqui para mudar a sua vida. Isso aqui é o reflexo daqueles que foram mudados de vida. Você precisa de revelação de um pai. Eu nunca esqueço da minha filha, quando ela era pequenininha, e lá na escola estava tendo um problema de acho que era um cofre que tinha lá, um negócio pesado que eles não conseguiam mudar de lugar. E ela falou que a dona da escola era muito próxima nossa. Ela falou assim, se o papai estivesse aqui, ele resolvia. Uma vez caiu uma madeira pesadona no pé dela, a primeira coisa que ela gritou, pai! A gente vai crescendo. Eu sei que muitos passaram por dificuldades com pais, irmãos. Eu sei, eu passei também. Foi muito difícil para mim entender Deus como pai. Foi muito difícil. Mas a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa intimidade de pai. Que o nosso Deus é o nosso pai. E o texto diz assim, chega confiadamente ao Senhor, porque Ele vai ter socorro para você em todas as ocasiões. Como eu disse, nós não precisamos de uma igreja, nós precisamos de uma revelação que nós temos um pai. Isso aqui é reflexo de você já ser feliz. Isso aqui é reflexo de você estar numa família. Isso aqui é reflexo de você querer adorar aquele que já fez todas as coisas para a sua vida. A ansiedade é resultado de uma crença errada a respeito da bondade e do amor de Deus. Se você fosse filho do Bill Gates, você nunca teria ansiedade na sua vida por ter dinheiro para comprar alguma coisa, porque você sabe que ele teria dinheiro para te dar. Se você fosse filho de uma pessoa muito importante, você nunca teria ansiedade do que você ia comer, do que você ia se vestir. Mas nós não entendemos que Deus é o nosso Pai. A ansiedade, ela é fruto de uma crença errada. A ansiedade é fruto de uma crença de um Deus que está lá em cima, te cobrando para você ser santo, para você ir para o céu. Porque se você não for santo, você não vai ir para o céu. A ansiedade já nasce na crença errada quando nós ensinamos as nossas crianças a não fazer uma coisa errada, porque se você fizer uma coisa errada, papai do céu que está lá no céu vai te castigar. E essa criança começa a crescer achando que Deus é um velho barbudo que está lá no céu, querendo te castigar. Aí você vem para dentro da igreja, sabe por que você veio para dentro da igreja? Porque a sua vida estava uma porcaria. Foi por isso que eu vim, foi por isso que você veio, senão você não viria. Sabe, você não viria. Você chega para o cara que está lá na praia, curtindo, com dinheiro lotado na conta do banco, e fala para ele assim, vamos para a igreja? Ele fala, vou fazer o que lá? Sabe quando que ele vem? Quando a mulher larga ele, quando ele recebe um diagnóstico médico que ele vai morrer, quando ele é assaltado,
quando acontece a morte desesperada, quando o vazio bate dentro do peito dele, aí ele vem para a igreja. Quando ele vem para a igreja é por causa disso, mas o que ele traz com ele? Ele traz um monte de crenças erradas, que Deus não é bom. Ele só está aqui porque a vida dele virou uma merda, desculpa a palavra lá fora. E Deus é tão bom, que Ele ainda aceita isso. Mostra o amor dele para você. A ansiedade é fruto de uma crença errada de quem é Deus. O dia que você crê que Deus é o seu pai, chama o papai. Você nunca mais vai ter preocupação com nada. Se você acha que você vai ajudar, se você acha que você só vai ser ajudado dentro da igreja com base no seu merecimento, o resultado é insegurança, desespero, isolamento. Porque quando você olha para o seu desempenho, por mais que você ensaie para cantar, você sabe das suas falhas. Por mais que você prepara para pregar, você sabe que você não é aquela Coca-Cola toda. Por mais que você tente fazer alguma coisa, você sabe. Então, quando a sua crença está baseada no seu bom comportamento, quando a sua crença com Deus está baseada, sabe, no seu merecimento, você nunca chega diante do Pai. Você sempre acha que você está em falta em alguma coisa. Mas o convite, número 1 aqui, o convite é que a gente viva no descanso. Esse é o convite da palavra de Deus. A vontade de Deus é que nós vivemos um completo descanso. Eu não estou falando de deixar de trabalhar não, tá, irmão? Viver passivamente não. Mas é algo que procede da nossa alma. A Bíblia está nos chamando para um descanso da nossa alma. Muitos filhos de Deus vivem cheios de ansiedades, angústias, preocupação. Isso tira o descanso, que é mal aos olhos de Deus. Ele deseja que nós vivemos na paz e no descanso. Hebreus capítulo 4, verso 9 e 11. Portanto, deixa esse versículo aqui antes de passar outro. Portanto, resta um descanso para quem, irmãos? Para o povo de Deus. Nós vivemos no mesmo mundo aqui fora. Nós temos o mesmo presidente, os mesmos deputados, os mesmos governadores, a mesma moeda, o mesmo dinheiro, as mesmas crises. Mas a Bíblia diz que resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Verso 10. Aí tem um conselho. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, Jesus, também Ele nos descansou das suas obras como Deus das suas. Esforcemos. É o único texto da Bíblia que manda você se esforçar. Não existe texto na Bíblia mandando você se esforçar para orar. Não existe texto na Bíblia mandando você se esforçar para jejuar. Não existe texto na Bíblia se esforçando para você fazer nada. O único texto na Bíblia que manda você se esforçar para alguma coisa é esse. Esforcemos, pois, para entrar nesse descanso. Por quê? Porque a nossa alma está nesse mundo. É agitação, é problema, é confusão, é ansiedade. A fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. O Senhor está falando assim, tem um repouso para você, tem um descanso para o povo de Deus. Da mesma forma como Jesus fez as suas obras e descansou e entrou nesse descanso, o texto 10, o verso 11 fala assim, agora nós vamos nos esforçar. Por que nos esforçar? Porque a gente confia na nossa força, a gente confia no nosso trabalho, a gente confia no nosso suor. A ordem do Senhor é para se esforçar, para entrar no descanso. Se diz que é para esforçar, mas é para se esforçar para entrar num descanso. Irmão, você consegue imaginar o diabo te mostrando todo o cenário ruim da sua vida e você descansando? Você confiando? Por que, pastor? 2. Porque o descanso é a posição da vitória.
O diabo sempre se coloca diante de você para perguntar: o que você vai fazer a respeito dessa situação agora? Hein? Você está vendo o que aconteceu? O que você vai fazer a respeito disso? E agora? Hein? A nossa resposta deve ser: vou sentar e vou descansar. Vou aguardar no Senhor. Assim você afirma que não há mais nada para ser feito. Por quê? Porque a obra já foi consumada na cruz por Cristo. Tem pessoas que parece que a obra não foi consumada. Eu sei que existe um nível sim de preocupação que todo mundo tem que ter, existe um nível sim de agitação, mas quando isso passa desse nível, se torna pecado, se torna ansiedade. Sabe, incontáveis vezes eu digo para mim mesmo que a obra já está terminada, diante dos problemas que eu não consigo resolver. Quantas vezes que a situação aparece, eu falo assim: já está consumado, já está consumado, Cristo já fez tudo por mim. Sabe, querido, eu apenas sento e descanso e declaro. Quando você faz isso, alguma coisa acontece com o seu problema. Sabe, o diabo vai tentar no máximo tirar dessa posição, porque ele sabe que enquanto você está nela, as bênçãos de Deus fluem na sua vida, a vitória será abundante, e as coisas boas vão acontecer na sua vida. Ele vai se esforçar ao máximo para te colocar ansiedade, para te colocar preocupação. O alvo do diabo é te fazer você ficar tumultuado, é fazer você ficar atribulado. O alvo do diabo é arrancar a sua paz. Para essa palavra que eu estou te falando, você soma a palavra que você ouviu uns domingos atrás sobre ações de graças. Em tudo dai graças ao Senhor. Você vai ver que você vai viver uma vida confiada no Senhor. É por isso que a Bíblia diz que precisamos nos esforçar para entrar no descanso e permanecer lá. Quando nós fazíamos encontro com Deus, nós fizemos muito encontro com Deus. Eu lembro de uma pessoa uma vez que estava no encontro com Deus. Essa pessoa era muito atribulada, muito atribulada. Ela era atribulada num nível assim assustador, e ela tinha um problema físico muito sério. Ela tinha tomado uma pancada na cabeça, e na cabeça dela assim, no cérebro dela assim, tinha um buraco assim, ó. Visitante de quem? Do Denilson. Imagina uma pessoa que tinha um buraco dentro da cabeça assim. É quando quebra isso aqui, parece que tem que botar uma tela, né? E aí não botaram, ficou aquele buraco. Mas não é essa a história. A história é que a gente estava lá no encontro com Deus, e aquele cara vivia bêbado 24 horas por dia. Inclusive, no dia que ele foi para o encontro com Deus, as pessoas foram lá para matar ele. Não é essa a história? Aí, porque ele estava indo para o encontro com Deus, deixaram ir. Ele ia ser morto naquela sexta-feira. E Deus fez uma obra muito linda na vida dele lá. Irmãos, nós vamos chegar no céu. Nós vamos ter tantas surpresas. A gente fica pensando às vezes na igreja como nós aqui sentados, mas Deus já fez tanta coisa. Sabe? E passou o primeiro dia, o segundo dia. No final do segundo dia ele me procurou e falou assim: pastor, sabe qual é o problema? Eu falei: qual, meu filho? Ele me chamava de pastor não, ele me chamava de bispo. Bispo, sabe qual é o problema? Eu falei: qual? É o muro. Eu falei: que muro, rapaz? É o muro, pastor. O problema é o muro. Eu falei: por quê? Eu falei: pastor, isso aqui é o céu onde a gente está aqui. Mas você está vendo aquele muro lá? Eu falei: estou. A gente vai passar lá para fora, lá é o inferno. Eu não quero ir para lá. Muitas vezes,
você entra num lugar de descanso como esse aqui. Mas lá fora, muitos não conseguem permanecer. O convite de Deus é que a gente se esforce. Tem pessoas que vêm na igreja no domingo, recebem uma palavra tão abençoada, saem daqui tão felizes, e amanhã eles entram no mesmo frenesi da vida. Domingo que vem, se der, eu volto. Não dá tempo. Minha vida é corrida. Ele recebeu um descanso, mas ele não permaneceu na posição da vitória. Sabe, querido, justamente esse é o convite de Deus. Você sabe como Deus define o mal? Eu disse que o problema da ansiedade é a crença errada. Você sabe como Deus define o mal? A palavra do Senhor diz que um coração perverso de incredulidade. Esse versículo para mim foi um versículo que no ano passado mudou minha vida de cabeça para baixo. Quando eu li esse versículo, porque quando você vai lendo assim, você não entende muito, mas quando eu fui buscar de Deus, o texto diz assim, que um coração perverso de incredulidade é o que impede a gente de entrar no descanso. E eu li quando esse texto, eu pensei assim, um coração perverso de incredulidade é um coração maldoso, é um coração que deseja coisas ruins. Hebreus capítulo 3, verso 12, que está registrado esse versículo, diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que te afasta do Deus vivo. Quando você lê um versículo desse, você pensa, coração incrédulo, são esses caras maldosos, são esses caras que estão longe de Deus, esses caras nunca vão chegar perto de Deus. Mas quando nós formos entender a palavra, não é isso que esse texto está dizendo. A palavra perverso aqui é pornéros, que significa um coração cheio de labores, um coração cheio de aborrecimentos, cheio de fadiga, um coração cheio de ansiedade. Não está falando do assassino, não está falando do idólatra, não, está falando do cristão dentro da igreja, que tem um coração cheio de ansiedade, cheio de fadiga. Eles são impedidos, Deus se afasta. Precisamos rejeitar um coração que não tem descanso, cheio de estresse, cheio de preocupação, cheio de ansiedade, cheio de medo. Não está falando lá do perverso lá fora, não, está falando dos filhos de Deus, que Deus, esse coração afasta. Lucas capítulo 21, 34, o Senhor disse assim, que a condição para nós sermos livrados no dia da grande tribulação, a gente imagina que o cara que vai ser liberto no dia da grande tribulação, que vai ser arrebatado, é aquele cara que está no monte, é aquele cara que está fazendo um monte de coisa. Mas o Senhor disse que a condição para você ser livrado na grande tribulação, Lucas 21, 34, é que você não esteja um coração embriagado com as preocupações e ansiedades dessa vida. Quando Jesus voltar, vai ficar um monte de cristão aqui que não vão subir com ele. Não é porque eles eram assassinos, não é porque eles eram maus, não é porque eles adulteravam, não, é porque Jesus disse que o coração cheio de ansiedade e preocupação não vai subir com ele, vai ficar para a grande tribulação. Isso é um coração perverso. O vencedor é aquele que entra no descanso, querido. É interessante como nós valorizamos muito o mal moral. Nós pensamos sempre que esse é o pior tipo de pecado. Pornografia, adultério, roubo. Sim, nós achamos que esse é o pior, mas o texto está dizendo que um coração embriagado com as preocupações do dia a dia, o Senhor se afasta dele. Mas a palavra de Deus nos mostra que perder a paz e viver sem descanso nos faz reprovados diante de Deus. Por quê, pastor? 3. Por que nos faz reprovado?
Porque eu e você já fomos redimidos da ansiedade. Jesus já pagou esse preço. Na noite que foi traído, algumas horas antes da sua crucificação, a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue. Querido, isso é muito importante. A primeira área que o Senhor nos redimiu em nossas vidas é o estresse, o medo e a ansiedade da nossa mente. Essa é a razão porque o Senhor derramou gota de sangue. Por que Jesus derramou gota de sangue lá? Para que Ele queria mostrar com isso? O que Ele queria mostrar com isso? Ah, mas é tanta era aflição. Não, aqui tem algo profético. Antes da queda, lá quando Deus estava com Adão e Eva, no Éden, o Senhor tinha dado o trabalho para o homem. E Adão trabalhava muito, irmão. As pessoas pensam que o Éden, só que ele trabalhava debaixo da unção de Deus, do favor de Deus, não tinha suor. Irmão, você consegue imaginar o que é botar nome em todos os bichinhos dessa terra? Que mente que Adão tinha? Cada florzinha, cada espécie. Você já viu como a vaca se parece com a vaca? Não podia ser outra coisa, tinha que ser vaca. O cara era muito criativo. Botar nome em todos os peixes, botar nome em todas as árvores, colocar nome em todas as frutas. São milhares e milhares e milhares de espécies diferentes. E o pior, ele lembrava de todas depois. Ele estava lá, mas depois que ele pecou, o Senhor disse que o homem agora iria trabalhar com suor. Por quê? Porque a terra estava amaldiçoada. Você sabia que tudo que vem na sua mão está amaldiçoado? Sabia? Não? Tudo que vem na sua mão está amaldiçoado. A comida que você come, ela está amaldiçoada, porque ela veio da terra que está amaldiçoada. Como é que ela santifica? Quando você ora. O dinheiro que vem na sua mão é dinheiro de maldição. Ele já passou no tráfico, ele já passou em tantos lugares antes de chegar na sua mão. Como que você santifica ele? Com o dízimo que você entrega. Tudo, quando o homem caiu, se tornou debaixo de maldição. O homem agora, Adão trabalhava e era perfeito. O homem agora, ele trabalha debaixo de ansiedade e de preocupação. Não é assim? Você tem a sua empresa, vai crescendo o que junto? Ansiedade e preocupação. Você tinha lá seu negocinho que você vendia 10 bolinhos, 5 frutinhas, aí cresceu, agora você comprou uma padaria. Agora você tem 5 empregados, aluguel, água, luz. Cresceu, e o que cresceu junto? Ansiedade, preocupação. Porque depois que o homem pecou, todo o nosso trabalho, ele está debaixo de ansiedade e de preocupação. O pobre está preocupado que não tem. O rico está preocupado em não perder. Quem faz a festa nessa história? O diabo. Por causa disso, o Senhor não aceita nada na obra de Deus que é feito fora do descanso. O Senhor sabia que dentro de algumas horas ele iria morrer. Presta atenção nisso aqui. Jesus sabia que ele ia morrer. Ele estava conversando com os discípulos.
E ele prometeu duas coisas para os discípulos dele. Raí falou na hora da mensagem, eu reforço agora. A pessoa muito importante estava para morrer. E Jesus promete duas coisas para os discípulos na hora que ele estava para morrer. A primeira, ele prometeu um consolador. Ele diz assim: ó, eu vou morrer, mas eu vou enviar para vocês um Espírito, o Consolador, o Paracletos, o Dunamis, a explosão, vai morar dentro de você. E ele vai testificar de você que você é filho de Deus. E tudo o que você pedir a mim por ele, você vai receber. Ele vai ensinar vocês como ser bons pais. Ele vai ensinar vocês como ser bons maridos. Ele vai ensinar você a prosperar. Ele vai ensinar você a lidar com os problemas. Tudo o que vocês precisarem, esse Consolador vai ensinar. E ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Espírito Santo? Tu és desejado aqui nesse lugar, Espírito Santo. Tu és amado. Faz a obra que o Senhor tem para fazer nessa noite. Essa foi a primeira coisa que Jesus prometeu. Mas ele prometeu outra coisa depois disso. Ele prometeu duas coisas. Falou: eu estou morrendo, eu vou embora, mas eu vou deixar duas coisas para vocês. A primeira, eu vou deixar o Consolador. E a segunda, ele falou assim: imagina, um homem muito rico, na hora de morrer, chama você e fala assim: vou deixar alguma coisa para você. O que você imagina? Ele falou assim: ó, a primeira coisa eu vou deixar um Consolador, e a segunda coisa eu vou deixar para vocês a minha paz. Fala assim: paz. Vamos ler o texto? João capítulo 14, 26 e 27. Já estou quase terminando. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vai te ensinar todas as coisas e fará lembrar de tudo o que eu tenho vos dito. Ó, Espírito Santo. Verso 27. Aí ele disse assim, a segunda: eu deixo a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Aleluia. Foi até o 28, até só o 27 mesmo. Aleluia. Jesus deixou a paz. Ele certamente lhe daria o bem mais precioso que ele tinha. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele nos deu paz. A paz de Jesus é o senso de segurança, de prosperidade e de felicidade. Deixa eu te falar, querido, não importa quão grande é o seu problema, quão severa seja a situação que você está passando, quão terrível seja o diagnóstico que você recebeu, o Senhor deseja que nada disso controle o seu coração. Se o nosso coração permanecer em paz, nós veremos o milagre. As pessoas me perguntam sempre assim, eu vou te ensinar a maior estratégia da sua vida. Se você aplicar isso na sua vida, você nunca vai errar. As pessoas me fazem cada tipo de perguntas que você nem imagina. Tem pessoas que me perguntam se deve deixar a faculdade ou continuar. Tem pessoas que me perguntam se deve casar com fulano ou não. Tem pessoas que me perguntam se está bonito ou está feio. Tem pessoas que me perguntam se deve mudar ou se deve continuar no lugar que está. Você imagina essa responsabilidade que traz para você? Como que eu vou dizer para você, muda ou não muda? É que se caso com ela ou não caso, aí dá errado, o pastor falou para casar. Porque as pessoas estão sempre procurando uma muleta para escorar. Mas eu tenho uma resposta que define todos os problemas. Imagina um jogo de futebol. Tem 11 pessoas de um lado, 11 de outro, jogando. E entre essas 22 pessoas existe um árbitro, um juiz. A Bíblia diz que a paz é o nosso árbitro, o nosso juiz. Deixa eu te ensinar esse segredo. A partida está acontecendo e o juiz está escondido. Mas se acontecer uma falta, o que é que o juiz faz? Apita, para o jogo. Todo mundo vai lá ver o que é, o juiz define e o jogo continua. A Bíblia diz que a paz é o nosso juiz, é o nosso árbitro. Qual é o normal do cristão? Viver em paz.
se eu perder... Não, nós vivemos em paz, 24 horas por dia. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Só que existem circunstâncias da vida, no nosso jogo, é que acontece alguma coisa. Você precisa tomar uma decisão difícil. Em vez de você correr para o pastor, você vai correr para a paz. Deixa eu te explicar. Toda vez que você for fazer algo, que você tiver que definir algo, que você perder a paz, sai fora. O Espírito Santo está dizendo para você não fazer. Parece maravilhoso, eu vou botar aqui, vou ganhar 100 vezes mais, mas o Espírito está dentro de você falando, não, tirou a sua paz. Eu posso casar com fulano, você não tem paz, sai fora. O Espírito Santo está falando para você não fazer. Do mesmo modo, outra coisa que parece difícil, você vai fazer algo que parece impossível, mas dentro de você está em paz. É loucura, pastor. Calma, vai dar certo. Essa é a maior estratégia para você exercer na sua vida. Se você perder a paz, sai fora. Se você permanecer em paz, pode fazer que Deus está te aprovando. Por quê? Porque Jesus deixou para nós a paz. A paz de Jesus é o senso de segurança, de prosperidade, de felicidade. Não tem como errar. Tem pessoas que vão fazer um negócio e quebra a cara e falam assim, tinha alguma coisa me dizendo para não fazer. Claro, cabeça, era o Espírito. Nossa, eu estava sentindo um negócio de... Eu sei que todos vocês já passaram por essa experiência. Eu estava sentindo que não era para fazer, ainda acha que é espiritual. Não ouviu o Espírito e ainda acha que é espiritual. Estava sentindo que não era para fazer. Claro, você perdeu a paz. Você perde a prosperidade. Você anda ansioso. Não importa qual grande seja o seu problema. Não importa quão grande seja a situação. O quão terrível seja o diagnóstico. Você precisa permanecer em paz. Por quê? 4, já estou encerrando. Porque a ansiedade, ela abre espaço para o inimigo. Toda pessoa ansiosa, ela abre espaço para o inimigo. Qual é a saudação do Novo Testamento? Como que os crentes devem se saudar quando eles se encontram no Novo Testamento? Todas as cartas de Paulo, quando você lê, o que ele fala quando uma pessoa chega? Graça e paz. Só aqui na Corionica a gente fala belezinha, mas é graça e paz. Fala assim comigo, graça e paz. Essa é a saudação do Novo Testamento. Por quê? Porque a graça nos dá todas as coisas livremente, pelo sangue de Jesus que pagou o preço. Foi a graça que nos deu tudo. Tudo que você tem é pela graça. Você não merecia nada, mas Deus te deu. A esposa que você tem, você não merecia ela, mas Deus te deu. O marido que você tem, você não merecia ele, mas Deus te deu. Os filhos que você tem, você não merecia eles, mas Deus te deu. A casa que você tem, você não merecia, mas Deus te deu. É só você olhar para dentro de você que você vai ver que você não merecia nada disso. Mas Deus te deu pela graça dele, pelo favor imerecido dele. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Fala obrigado, Senhor. Tem gente que se acha, tem gente que está no emprego, está ganhando bem, está achando que ele é o cara. Deixa eu te falar, você não é o cara. Você não é o cara. A Bíblia diz assim, quem por mais inteligente, por mais esperto que seja, pode acrescentar pelo menos 1 milímetro à sua altura? Ninguém pode. Tudo que você tem vem de Deus. É graça. Mas a saudação é graça aí? Por quê? Porque a graça te dá tudo, mas a paz
mantém todas as coisas que a graça te deu. Por causa disso que a saudação é graça e paz. Você pode ter recebido tudo, mas se você não tiver paz, você está sempre inquieto, querendo mais coisas. Sempre achando que você não tem o suficiente. Por isso que é graça e paz. A graça te deu tudo, mas é a paz que mantém todas as coisas que você tem, que você recebeu pela graça. Por causa disso, que o diabo, a primeira coisa que ele quer fazer na sua vida, é tirar a sua paz. Colocar ansiedade. Antes que ele possa roubar qualquer coisa na sua vida, ele precisa gerar em nós um coração atribulado. O diabo tem planos para te destruir. Ele tem planos para acabar com o seu casamento, ele tem planos para acabar com o seu carro, ele tem planos para acabar com a sua empresa, ele tem planos para destruir os seus filhos, ele tem plano para destruir a sua carreira, ele tem plano para destruir a sua vida toda. Mas o caminho que ele começa é colocando em você um coração atribulado. Porque se ele colocar um coração atribulado em você, ele destrói toda a sua vida. Porque você perde a paz. Porque tudo que você conquistou pela graça. E o que mantém isso é um coração em paz. Por isso que Jesus falou assim: eu vou dar para vocês um consolador. Ele vai ensinar vocês tudo. Sabe por quê? Porque eu vou te dar uma mulher abençoada, vou te dar um marido abençoado, mas você não vai saber lidar com eles, então o Espírito Santo vai te ensinar. Eu vou te dar um filho abençoado, mas você não vai saber, então você precisa do Espírito Santo para te ensinar. Eu vou te fazer tudo, aí o Espírito Santo está aqui. Ele vai te ensinar. Mas além disso, para você manter tudo isso, eu vou te dar a minha paz. Aí o que a gente faz? A gente vive atribulado. 1 Pedro capítulo 5, versos 7 e 8. A equipe de louvor já pode subir, eu já estou terminando. Bem devagarzinho, presta atenção aqui em mim. 1 Pedro capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim: lançando sobre ele toda as suas ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente lança ansiedade sobre o marido, sobre a mulher, sobre o patrão, sobre a crise. O que Deus está te falando aqui nessa noite é muito poderoso, querido. O conselho é: se esforça para entrar no descanso, permanece lá, e quando você chegar lá, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe o que é toda? Toda é toda. Porque ele tem cuidado de vós. Verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o seu adversário, você vê que um texto está ligado ao outro. Se você ficar ansioso, se você não for vigilante, se você ficar ansioso, o diabo, vosso adversário, ele está andando ao seu derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está procurando alguém para devorar, o texto está dizendo, certo? Isso significa o quê? Que nem todos são devoráveis. Por que nem todos são devoráveis, pastor? Porque existem aqueles que permanecem na paz. Esse o diabo não pode devorar. Será que eu vou vender? Será que vai acontecer? Será que não sei o quê? E meu filho? E não sei o quê? E não sei o que lá? Esse o diabo devora. Ele está procurando um coração cheio de ansiedade para roubar a alegria, para roubar a sua felicidade. Se suas emoções estão sempre agitadas, querido, se sua mente está sempre atribulada, então você se torna comida para o diabo. Misericórdia.
Todavia, se você guarda o seu coração de ficar angustiado, ele não tem espaço contra você. O inimigo não tem espaço quando nós estamos cheios de paz. Não vale a pena viver ansioso. Queria te convidar nessa noite você fechar os seus olhos. Nós estamos pregando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é sozo. Essa palavra tem poder para salvar, curar e libertar. Talvez você entrou aqui nessa noite cheio de ansiedade. Talvez você está sofrendo com isso. Uma coisa eu sei, todos têm ansiedade. Mas existem níveis que já extrapolou. E esse nível extrapolou tanto que você já perdeu até a paz. Não tem mais sonhos. Crises de ansiedade. Crises de isolamento, de insegurança, de medo. Mas Jesus nessa noite está te convidando você a entrar no descanso do Senhor. Jesus está te convidando. Você não precisa esperar a palavra do próximo domingo. Ah, pastor, qual é a palavra do próximo domingo? A palavra do próximo domingo é o remédio da ansiedade. Não, não precisa. Deus quer nessa noite fazer a obra no seu coração. Feche os seus olhos nessa noite. Fala: Deus, eu creio que a tua obra está consumada. Eu creio que na cruz, ó, o Senhor pagou todos os meus pecados, me restaurou todo o meu corpo físico, a minha alma. Eu creio que aquelas gotas de sangue que caíram sobre a terra, ó Deus, quebrou toda a maldição que estava sobre a minha vida. Pai, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que eu sou livre, eu sou uma nova criatura. Eu rejeito isso pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus. Eu rejeito toda ansiedade no meu coração. Eu rejeito toda preocupação, todo coração atribulado, todo coração, sabe, cheio de coisas terríveis dessa vida, de preocupações, de fadigas. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite que o sangue de Jesus é suficiente. Eu entro no descanso do Senhor nessa noite. Eu me achego ao trono da graça. Eu me achego ao favor de Deus. Eu declaro nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que eu estou curado de toda ansiedade. Eu declaro em nome de Jesus nessa noite, que não vai haver espaço no meu coração para preocupações que me tirem a minha paz, que roubam a minha paz. Eu tomo nessa noite a paz sobre a minha vida. Eu declaro que a minha vida está em paz. Eu declaro que eu estou em paz com Deus. Eu declaro que eu estou em paz comigo mesmo. Eu declaro que eu estou em paz com a minha igreja. Eu declaro que eu estou em paz com o reino de Deus. Em nome de Jesus, eu retiro todas as preocupações. Eu creio que o Senhor cuida do seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha casa. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha saúde. Eu creio que o Senhor está cuidando das minhas finanças. Em nome de Jesus eu creio. Eu creio que o Senhor vai me dar sabedoria para cuidar dos meus filhos. Eu creio que o Senhor vai me dar sabedoria na minha empresa. Eu creio que o Senhor vai me dar sabedoria no meu casamento. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que a mão do Senhor está sobre a minha vida. Eu rejeito nessa noite toda preocupação desnecessária, todo isolamento, toda insegurança. Eu declaro nessa noite vida de Deus sobre mim, vida de Deus sobre mim. Eu declaro nessa noite que a minha vida está no trono da graça, ela está no colo do Senhor Jesus. Eu declaro nessa noite que Deus é o meu Pai. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai, e nada vai ter falta na minha vida, em nada vai ter falta na minha vida. Eu recebo toda a provisão que vem do Pai, eu recebo toda a provisão que vem do Senhor. Eu queria te convidar nessa noite a ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Eu recebo, Senhor, eu recebo, Senhor, eu recebo em nome de Jesus
toda a provisão que vem do Senhor. Vai glorificando ao Senhor nessa noite. Vai glorificando o Senhor nessa noite, querido. Queremos descansar, Senhor. Tira toda ansiedade, toda preocupação. Queremos descansar em teus braços, Senhor. Oh, Paizinho, em teus braços é o meu descanso. 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 Recebe do Senhor nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, querido, você crê nisso? Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Cante essa canção nessa noite. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me sustenta, aquele que me guarda, aquele que provém. Em teus braços
és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Coloca a mão no teu coração nessa noite, querido. Cante essa frase, cante essa canção. Recebe a graça do Senhor. Pai, que a graça do Senhor seja abundante, Pai. Pai, nós recebemos a Tua graça, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bem baixinho os instrumentos, só bem baixinho, só o teclado. Feche os seus olhos. Calma seu coração nessa noite. Fique em silêncio um pouco. Deixe o seu coração acalmar. Deixe o Espírito acalmar teu coração. Mais baixo. Deixe o Espírito Santo tirar toda a preocupação. Pai, nós confiamos no Senhor. Descansa. Aquieta coração. Aquieta em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Sai toda a preocupação, toda a tribulação. Recebe paz no seu coração nessa noite. Recebe paz, paz. Cristo te deu, é seu. Você não precisa se preocupar. Ele é seu Pai. Ele está cuidando de todas as coisas. Fala, Deus, eu recebo, Pai. Deixa o seu coração aquietado. Lança sobre ele agora todas as suas ansiedades. Enquanto o teclado está tocando bem baixinho, fale, Deus, eu te entrego essas ansiedades agora. Se for uma enfermidade, coloca diante dele agora. Se for financeiro, se for saúde, seja na sua alma, seja coisas que você nem sabe qual é a causa, preocupação, lança sobre ele agora toda a sua ansiedade, medo, insegurança. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai. O Senhor suou gotas de sangue para que eu vivesse em paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele te deu o Espírito Santo. Você não consegue. Eu também não consigo. Mas Ele falou assim, eu vou dar o Espírito e Ele vai te ensinar e vai te ajudar. Fala para Ele agora, Espírito Santo, enquanto eu lanço as minhas ansiedades, me ajuda. Recebe um coração que crê. Deixa eu falar para você, mãe.
seu filho vai ser uma bênção. Para de se preocupar. Deixa eu te falar para você, pai. Não é você que coloca o sustento na sua casa. Deus está mandando dizer para você que é Ele que te dá. Só continue crendo. Ei, filha, eu vejo todas as suas lágrimas, todas as suas preocupações. Eu estou aqui nessa noite dizendo para você que você é minha filha. Me entrega todas essas preocupações. Me entrega tudo. Em nome de Jesus, permaneça nesse descanso. Cristo não nos resgatou para viver uma vida atribulada. Ele nos resgatou para nós termos paz. Você não precisa de uma igreja. Você só precisa de um pai que cuida de você. Deixa eu falar para você que estava fora. É você. Deus manda te dizer nessa noite que Ele nunca tirou os olhos de você, que Ele tem cuidado de você, porque Ele é seu Pai. Arabaixo, canta, arabaço, leandro, decanta, arabasnai. Derabaixo, canta, arabaço, canta, arabaço, canta, arabasnai. Pode confiar nele. Pode confiar no Senhor. Você não precisa vir aqui no domingo só para fazer um desencargo de consciência. Não, você tem um Pai. Sabe aquela situação que você acha que não tem mais jeito? Coloca na mão deles hoje que você vai ver. Experimenta. Aquieta. A palavra de Deus nessa noite é: aquieta o seu coração. Você nada tinha. Olha o que Ele já te deu. Você está achando que foi você? Foi Ele. E Ele vai continuar cuidando de você. Nunca foi nada seu. Não tem nada a ver com você. Tem milhares e milhares de pessoas melhores que você. Mas Ele decidiu cuidar de você. Pai, eu recebo tudo isso. Fala para Ele. Depois que você entregou para Ele todas as suas ansiedades, fala: Pai, eu recebo. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Pai. Porque o Senhor suou gotas de sangue naquela terra para me livrar da maldição. Aleluia. Em nome de Jesus, que você seja muito abençoado. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fale para ela assim: viva em paz. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus, o amor que mandou Jesus morrer na cruz por nós, Ele é o centro de tudo.
Que a graça do nosso Senhor Jesus, esse favor imerecido que está sobre nós, e a comunhão do Espírito Santo, a paz de Deus esteja sobre nós. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Que Deus te abençoe e que você seja próspero e feliz em tudo que você fizer. Deus te abençoe, família. Tenha uma semana linda. Dê um abraço aí, pelo menos 200 pessoas nessa noite. Boa semana, família. Deus te abençoe.